Oi, gente, tudo bem? Eu sou o professor Tiago Renó, você está no Renologia e hoje nós vamos completar as questões da UEL. Como vocês bem sabem, separamos as questões de biologia de 2018, 2019, 2020 e 2021, as 4 últimas provas da Universidade Estadual de Londrina e já resolvemos as 2 primeiras. Então hoje chega o momento de resolver 2020 e 2021. Eu lembro a vocês que a prova da UEL ela tem um tema e esse tema é o que norteia todas as questões para aquela edição. Muito interessante, é uma prova diferente daquilo que a gente está acostumado e hoje a gente vai perceber claramente o quanto isso pode gerar questões muito técnicas e isso pode dar uma certa dificuldade nesse vestibular, beleza? Bem, antes da gente começar, aquele lembrete que o link para o PDF está aqui na descrição do vídeo, a minutagem das questões também, porque se você tem dúvida em uma específica, você já pode correr direto para lá. E é claro, né, o nosso ritual padrão. Se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aproveita, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like para ajudar o canal a crescer, pega papel e caneta, baixa o PDF, porque é hora do estudo. Então vamos lá, pessoal, nossas questões da prova de 2020, no qual o tema foi museus. Essa prova, que é importante a gente falar, mostra bem o quanto a gente pode encontrar questões muito específicas e muito técnicas quando a gente trabalha esse tipo de estrutura de avaliação. Como eu disse, eu sou a favor, eu acho muito legal, mas existe essa contrapartida. Então vamos lá para a nossa prova de 2020, nossa questão 12 no nosso PDF. Analise a figura a seguir e responda à questão. Nós temos aqui uma máquina agrária numa instalação e uma árvore. Dentre vários elementos visuais, pode-se observar na figura uma árvore adulta com todas as suas partes em evidência. Em geral, o controle do desenvolvimento das plantas ocorre por meio de substâncias orgânicas, denominadas fito-hormônios ou hormônios vegetais. Com base nos conhecimentos sobre as funções e os locais de produção e de atuação dos hormônios vegetais, assinale a alternativa correta. A gente já pode ver que tem aí uma questão sobre fisiologia vegetal. A. O etileno estimula o amadurecimento de frutos, atua na queda natural das folhas e frutos e é produzido nas mais diversas partes da planta. Essa alternativa está correta. A informação é essa mesmo, mas vamos ver as demais para poder confirmar. B. A citocinina estimula o alongamento celular, atua na dominância apical e no desenvolvimento dos frutos e é produzida em sementes em desenvolvimento, no meristema apical do caule e em folhas jovens e frutos. Olha, gente, geralmente quem vai fazer isso não é a citocinina, quem faz isso é a auxina. Tá? Então trocaram aí o nome do hormônio, então essa alternativa está errada por conta disso. C. A quitinase, produzida em diferentes partes da planta, promove a germinação de sementes, o desenvolvimento de brotos e frutos, estimula a floração e o alongamento do caule das folhas. Duas questões aqui. Primeiro, quem faz isso não é a quitinase, é a giberelina. Segundo, termina em ase, quitinase. Se termina em ase, eu não estou falando de um hormônio, eu estou falando de uma enzima. Então já elimina até por conta disso. Na hora que seria a primeira palavra, a quitinase, você já pode jogar essa alternativa para fora, porque realmente não tem nenhuma lógica. D. A giberelina estimula as divisões celulares, o desenvolvimento das gemas, participa da diferenciação dos tecidos, retarda o envelhecimento dos órgãos e tem a sua produção concentrada nas folhas. Quem vai fazer isso não é a giberelina, é a citocinina. Então, inverte aí. A alternativa D deveria ter o hormônio na C, a alternativa B deveria ter o hormônio na D. Então,
não é essa afirmativa, essa alternativa está errada. A quinase, de novo, terminou em ase, elimina a questão. Não precisaria nem ler o resto dela, que a gente já entendeu que está errada. Mas vamos lá. A quinase promove a dormência de gemas e de sementes, induz o envelhecimento das folhas, flores e frutos, induz o fechamento dos estômatos e é produzida nas gemas apicais da raiz. Quem faz isso, gente, é o ácido abscísico. Então, está errado por conta disso, porque a gente tem um hormônio que realmente faz isso, mas é o ácido abscísico, mas a gente está falando, nesse caso, dessa alternativa também de uma enzima, a exemplo do que acontece na C. Se você pegar esse gancho que termina em ase e é enzima, você já elimina a C e a E. Fica com 3 para poder fazer. É uma questão muito técnica, eu não acredito que todo mundo tenha esse conhecimento muito assim na ponta da língua, mas se a gente eliminar pelo menos a C e a E, pensando que nem tudo a gente sabe no vestibular, que a gente chuta algumas coisas assim, a gente reduz para 33% a chance de acerto. Então, tá valendo, tá bom? Vamos lá para a questão número 13, que também, 13 do nosso PDF, que também é bastante técnica, uma questão de zoologia. Além da simetria, os tecidos embrionários e a origem das cavidades corporais podem auxiliar na compreensão das principais relações evolutivas existentes entre os diferentes grupos de animais. Com base no conhecimento sobre as tendências evolutivas dos grupos animais, assinale a alternativa correta. A. Uma das principais vantagens da organização segmentada da musculatura, chamada de metameria, é a de conferir aos animais que possuem uma versatilidade muito grande na movimentação corporal. Está correto, né? Se eu tenho diversos músculos, se eu tenho isso todo segmentado, eu tenho capacidade de realizar diversos movimentos diferentes, movimentos inclusive muito específicos, motores muito finos, e obviamente eu auxilio sim na movimentação corporal. Isso está correto, alternativa A, mas antes da gente confirmar, antes da gente cravar, vamos ver as demais. B. Na maioria dos animais que compõem o grupo dos poríferos, o celoma, tecido de origem endodérmica, reveste a superfície corporal, conferindo uma adaptação evolutiva em ambientes em pouca disponibilidade de água. Gente, eles são aquáticos, não existe esse negócio de pouca disponibilidade de água para poríferos. Segundo, os poríferos são acelomados, não possuem celoma. Ou seja, esquece, não estamos falando aqui de algo correto. Então a B já descarta. C. Com base na presença e no tipo de cavidade corporal, os animais diblásticos, que são aqueles que têm 2 tecidos embrionários, podem ser classificados em protostômios, por possuírem sistema digestório completo, e deuterostômios, nos quais o mesmo sistema ele é incompleto. Tá? Gente, é assim. Esses termos, eles são relacionados ao sistema digestório e não às cavidades corporais. O termo diblástico significa que ele possui 2 tecidos embrionários. Não tem nada a ver com protostômio nem com deuterostômio. Então, já elimina aí porque não tem nenhuma relação. D. As esponjas são animais filtradores que captam partículas alimentares da água por meio de células flageladas que a conduzem para a boca, indicando em termos evolutivos que esses animais possuem tecidos corporais e um sistema digestório incompleto. Tava indo bem, sabe? Você tá no futebol, é aquele cruzamento perfeito que vai na cabeça do atacante, assim, ó, perfeitinho. Você já levanta na torcida para fazer o gol, né? As esponjas são animais filtradores que captam partículas alimentares da água por meio de células flageladas. E aí o cara erra na cara do gol e isola a bola na hora que ele fala que conduzem para a boca, indicando em termos evolutivos que esses animais possuem tecidos corporais e um sistema digestório incompleto. Eles não têm sistema digestório. Os poríferos não possuem sistema digestório. Eles têm sim as células flageladas que vão bater esses flagelos, vão fazer a movimentação para filtração da água, vão conseguir captar aí parte desse alimento, desse filtrado, porém, eles não têm sistema digestório. A gente vai
começar a observar sistema digestório incompleto e bem primitivo nos quinidários, não nos poríferos. Então, tá errada. É aquele negócio, né? Você levantou para gritar gol e o atacante isolou a bola. As anêmonas, agora eu falo dos quinidários, por serem triblásticos, apresentam na escala evolutiva zoológica um sistema digestório completo, ou seja, uma abertura por onde o alimento entra e outra por onde saem os resíduos da digestão. Eu acabei de falar que o sistema digestório dos quinidários é incompleto e bem primitivo, então já era. Também está errado, tá bom? Então, alternativa A, uma das principais vantagens da organização segmentada da musculatura, chamada de metameria, é a de conferir aos animais que possuem uma versatilidade muito grande na movimentação corporal. Que possuem uma versatilidade muito grande na movimentação corporal. Alternativa A. Questão 14. As primeiras tentativas de classificar os organismos com base em suas similaridades estruturais começaram na Grécia Antiga e lançaram as bases da sistemática atual. Sobre a classificação biológica e as categorias taxonômicas, assinale a alternativa correta. A. Entre os estudiosos da classificação natural, Aristóteles sugeriu o nome científico de todo animal deveria ser composto por duas palavras. B. Uma característica derivada compartilhada por dois ou mais táxons e por seu ancestral comum mais recente é denominada plesiomorfia. C. Dois organismos classificados como pertencentes à categoria taxonômica de ordem pertencem também à mesma classe. D. O primeiro a desenvolver um método de classificação das espécies baseado na ancestralidade evolutiva foi o naturalista sueco Carl Linné, ou a gente pode chamar de Linneu, e é Anisocerus schopfer e Onychocerus schopfer são duas espécies que pertencem à mesma categoria taxonômica de gênero. Vamos lá. Vamos fazer aqui um apanhado. O Aristóteles, lá na Grécia Antiga, ele realmente foi a primeira pessoa a propor uma classificação dos seres vivos. Naquela época a gente tinha basicamente animais e plantas, né? O que se conhecia era animais e plantas, a gente não tinha microscópio, a gente não podia ver outras coisas. Os cogumelos eram tratados como plantas, já que eles eram visíveis, né? E são fungos, hoje a gente sabe que não são plantas, mas eram tratados como plantas e tal. Bem, Aristóteles então promoveu essa primeira divisão entre animais e plantas, ele propôs. Óbvio que ficou muito por aí, uma coisa muito rasa, né? O Linneu, o Carl Linné, ele foi quem trouxe as categorias taxonômicas que nós temos hoje e foi também quem trouxe a possibilidade da nomenclatura binominal. Nessa nomenclatura binominal nós temos cada espécie determinada pelo gênero e espécie, né, no nome, gênero começando com letra maiúscula, espécie começando com letra minúscula, como a gente tem o Homo sapiens, gênero Homo, espécie sapiens. Hoje existem outras categorias, como subespécie, subclasse, subfilo e tudo mais, mas vamos pensar nas 7 categorias originais criadas pelo Linneu. Dessa maneira, o Linneu não tinha conhecimento de questões evolutivas, porque isso veio depois, né? Isso veio aí com os estudos de Darwin, principalmente, com até a teoria do Lamarck, isso veio bem depois, tá? Então o Linneu não tinha muito esse conhecimento. Então, ele não propôs nada de uma maneira evolutiva, ele propôs apenas por uma questão morfológica e fisiológica, de observar as coisas, né, de observar a morfologia e a fisiologia dos organismos. Então, gente, a gente pode desconsiderar, inclusive, a D e desconsiderar a A. Quando a gente fala da classificação binominal, a gente pode perceber exatamente que a gente está falando de duas espécies completamente diferentes na alternativa E, porque os gêneros são diferentes, tá? Um é Anisocerus e o outro é Onychocerus, tá? São gêneros diferentes automaticamente, por mais que o nome da espécie seja o mesmo, também são espécies diferentes. O que a gente tem, na verdade, partindo a partir das 7 categorias taxonômicas do Linneu, né? Reino, filo, classe,
ordem, família, gênero e espécie, tá? Partindo do maior para o menor. O que a gente observa é que, por mais que você tenha aí ordens diferentes, tá? Ordens diferentes, você tem essas ordens diferentes dentro de uma mesma classe. Então, quando a gente vai para a alternativa C, 2 organismos classificados como pertencentes à categoria taxonômica de ordem pertencem também à mesma classe. Significa o quê? Que quando a gente desmembra a classe, a gente tem as ordens e, obviamente, independente da ordem que você faça, você está envolvido dentro da mesma classe, tá bom? Então, alternativa C como correta. Vamos lá, questão 15. A mumificação pode ocorrer por processos artificiais ou naturais. No primeiro caso, são retiradas as vísceras e o corpo é embebido em substâncias que podem preservá-lo ao longo do tempo. No segundo, por exemplo, por motivos climáticos, a decomposição do cadáver ocorre parcial ou lentamente, de modo que nas partes decompostas ocorre transferência de energia pela ação de agentes decompositores. Com base nos conhecimentos sobre transferência de energia entre diferentes níveis tróficos, assinale a alternativa correta. Aí a gente falando de múmia e cadeia alimentar. Olha que coisa bonita que nós temos aqui. Os primeiros componentes da cadeia alimentar são os consumidores, que, por possuírem muita energia armazenada, transferem a biomassa necessária para os demais seres vivos no próximo nível trófico. Toda a cadeia alimentar começa com os produtores, não com os consumidores. B. A luminosidade do Sol é convertida em energia e entra na biosfera por meio dos seres decompositores, os quais, durante os processos de decomposição, reciclam moléculas orgânicas em compostos inorgânicos, H2O, O2 e CO2. Gente, ela entra e ela é fixada pelos produtores, processo de fotossíntese, está errada. C. Quanto mais níveis tróficos uma cadeia alimentar possuir, menor será a sua dissipação energética, uma vez que as menores perdas de energia ocorrem quando a matéria orgânica é transferida de um nível trófico para o outro. Gente, quando a gente transfere de um nível trófico para o outro, é onde a gente tem a maior perda de energia, porque cada nível trófico armazena um pouco para depois transferir para o outro, tá? Então, quanto menor a minha cadeia alimentar, quanto menos níveis eu tiver, mais concentração de energia eu terei, tá? Então, tá errado aqui, porque ela diz a informação totalmente ao contrário. D. A porcentagem de energia efetivamente transferida de um nível trófico para o nível seguinte varia de acordo com os organismos envolvidos na cadeia, situando-se entre 5% e 20%. É muito específico esse dado de 5% e 20%. Vamos dar uma olhadinha na E para ver como que é. No nível dos consumidores terciários, exemplificado por um herbívoro, considera-se a produtividade primária líquida como quantidade total de biomassa que esse animal efetivamente absorve dos alimentos que ingere. O herbívoro, aquele que vai se alimentar do produtor, estará no segundo nível trófico, consumidor primário. Quando a gente está falando de um consumidor terciário, a gente está falando de um carnívoro, porque ele se alimentou. Vamos lá, o produtor é alimento do consumidor primário, que é herbívoro. O consumidor secundário, carnívoro, se alimenta do consumidor primário. E o consumidor terciário, também carnívoro, se alimenta do consumidor secundário. Então nós não temos um herbívoro aqui não, nós temos um carnívoro. Ou seja, está errada, e por mais que você não saiba dos 5% a 20% aqui, nós temos como correta a alternativa D. Porque o que pode gerar dúvida é justamente a porcentagem. Mas quando a gente lê a alternativa, a porcentagem de energia efetivamente transferida de um nível trófico para o outro, para um nível seguinte, a gente já sabe que existe essa transferência de energia. Ele só está classificando em porcentagem, tá? Então, a gente sabe que existe essa transferência de energia e, por eliminação, você vai na D com muita facilidade, tá bom? Vamos, então, para a questão 16. Com relação à evolução humana,
algumas espécies de hominídeos que precederam o Homo sapiens estão relacionadas a seguir. Vamos lá. Homo habilis, 2. Australopithecus afarensis, 3. Homo erectus, 4. Australopithecus ramidus, gente, latim é chato, é difícil de ler. 5. Paranthropus robustus. Vamos lá, gente. Como que a gente pode resolver isso aqui? Porque assinale a alternativa que apresenta corretamente a ordem cronológica da mais antiga para a mais recente em que essas espécies surgiram. O homem atual é o Homo sapiens. Obviamente que a gente vai esperar que essa evolução em Homo sapiens ela tenha acontecido dentro do gênero Homo. Não dá para você sair do gênero e depois retornar ao gênero. Automaticamente nós vamos levar em consideração que os últimos que nós teremos aqui na nossa sequência é o 1 ou o 3, que são do mesmo gênero, o Homo habilis e o Homo erectus, tá? 1 e 3. Já eliminamos a alternativa E. Tá? A única coisa que a gente precisa definir aqui é quem nessa fila do pão, beleza? O Homo habilis, ele vem antes do Homo erectus, tá? A regra é Homo habilis, Homo erectus e aí sim o Homo sapiens. Então a gente sabe que o final é 1 e depois é 3. 1 e 3. Alternativa B. Já achamos a nossa alternativa. Então começamos aqui, ó. Australopithecus ramidus, Australopithecus afarensis. Aí vem o Paranthropus robustus, Homo habilis e Homo erectus, tá bom? Alternativa B como alternativa correta. Questão 17, e agora a gente entra na prova de 2021, no qual o tema é fronteiras. Questão 17. O bioma Mata Atlântica, figura A, a gente já vai ver a figura, é o lar de mais da metade da população brasileira. Desde a colonização, este importante bioma tem sido fragmentado, abrangendo atualmente 28% da sua área original. Uma parte substancial desse bioma é atualmente um arquipélago de pequenas ilhas de vegetação embutidas em uma matriz de áreas degradadas, pastagens, agricultura e áreas urbanas. Na figura B, observam-se diferentes graus de fragmento de vegetação nativa e a sua relação com aves e mamíferos, que são dispersores de sementes. As linhas das redes representam as interações entre as espécies vegetais e animais. Então a gente tem isso aqui, o nosso mapinha, aqui no outro monitor está maior até para eu olhar, da Mata Atlântica, tá bom? Sobre o bioma Mata Atlântica, assinale a alternativa correta. A. Seu solo é rico em minerais, mas a decomposição da matéria orgânica é lenta devido à baixa temperatura e à alta luminosidade durante todo o ano. Gente, não. Eu tô aqui em São Paulo morrendo de calor. Aqui é área de Mata Atlântica, pelo amor de Deus, não tem baixa temperatura não, tá? Tá errado, a decomposição é boa, tá? Tem bastante matéria orgânica, uma decomposição boa de matéria orgânica e tem calor, tá? Tá errado. B. Sua vegetação é predominantemente caducifólia, uma adaptação ao clima sazonal e a precipitação média anual é menor que 500 milímetros ao ano. Não, tá errado também, está bem errado, até porque a gente tem uma precipitação muito maior que isso, a gente tem chuvas constantes alimentados pelos rios aéreos que vêm da Amazônia. C. A alta diversidade de espécies do dossel superior e baixa diversidade de espécies arbustivas, apresenta alta diversidade de espécies do dossel superior e baixa diversidade de espécies arbustivas e herbáceas. Olha, pessoal, aqui não também. A gente tem bastante espécie arbustiva e herbácea. A gente tem vários níveis de floresta aí, então também está errado. D. Sua fauna é adaptada às condições de baixa estratificação do dossel e ao tipo de vegetação, em sua maioria,
xerófila. O que é uma vegetação xerófila? É aquela que está associada a baixa precipitação. E a gente acabou de falar, inclusive para poder falar que a B estava errada, que nós temos uma precipitação boa na Mata Atlântica. Então eu não posso ter esse tipo de vegetação num lugar onde eu tenho uma grande quantidade de precipitação, uma oferta de água muito boa. Então tá errada. Bem, a gente falou que tá tudo errado, só sobrou para nós a alternativa E, né? É uma floresta pluvial tropical, certo? Possui ampla estratificação do dossel, com vegetação predominante perennifólia eu adoro esses nomes, gente. Perennifólia latifoliada. É exatamente isso que nós temos, tá? Principalmente porque é sim uma floresta pluvial tropical, tá bom? Fica inclusive na altura do Trópico de Capricórnio. Questão 18. Com base na figura B e nos conhecimentos sobre interações ecológicas, assinale a alternativa correta. Então vamos lá. A. Na rede de interação animal-planta em áreas com grau de fragmentação intermediário, as plantas adotam um mecanismo de dispersão alternativo, conhecido como propagação vegetativa, ou seja, independe de aves e mamíferos. Gente, propagação vegetativa não é um processo de dispersão, é um processo de reprodução assexuada. Então, pode parar por aí, não tem nenhuma relação com dispersão, é reprodução assexuada. B. Na rede de interação animal-planta, em áreas com grau de fragmentação alto, a dispersão de sementes por aves e mamíferos ocorre devido a dois tipos de relações interespecíficas harmônicas: a predação e o amensalismo. Gente, predação e amensalismo são relações desarmônicas, não são harmônicas, tá errado. C. A dispersão de sementes e frutos por aves e mamíferos é uma relação interespecífica harmônica conhecida como competição, pois garante a sucessão ecológica tanto de animais quanto vegetais. Não, gente, não pode ser competição. A competição também é desarmônica, tá errado. D. Na rede de interação animal-planta em áreas com grau de fragmentação baixo, a dispersão de sementes caracteriza uma relação interespecífica conhecida como mutualismo facultativo, em que ambas as espécies são beneficiadas, porém não apresentam relação de interdependência. Perfeito, ok? Não é obrigatório que a gente tenha o consumo daquele fruto e, consequentemente, a dispersão das sementes. Mas, quando a gente tem, nós percebemos que ambas as espécies são beneficiadas. A espécie vegetal, porque vai conseguir espalhar suas sementes, a espécie animal, porque vai conseguir ter alimento. As sementes e os frutos consumidos por aves e mamíferos são dispersos para áreas próximas da planta-mãe, numa relação interespecífica harmônica conhecida como comensalismo, um tipo de mutualismo obrigatório. Gente, se é para ficar perto, é só o fruto cair, se decompor e a semente brotar. A grande vantagem dessa questão, desses agentes dispersores, é que eles conseguem levar essas sementes para longe da planta-mãe, possibilitando novas áreas de colonização desse vegetal. Então, ficamos mesmo na alternativa D, não tem nem como questionar isso, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Questão 19. A estrutura morfofuncional básica da membrana plasmática é entendida como uma fronteira entre meios intra- e extracelular, tendo por função controlar a entrada e a saída de substâncias químicas. Com base nos conhecimentos sobre a membrana plasmática, assinale a alternativa correta. A. Durante o processo de respiração celular, o oxigênio se difunde para a célula por meio da membrana plasmática. Gente, maior concentração no sangue arterial do que dentro da célula, automaticamente ele vai fazer essa difusão. Maior concentração no meio,
vai fazer a difusão para o interior da célula. Perfeito, ok, é uma molécula que se difunde com facilidade. Mas, antes da gente fechar na A, vamos ver as demais. B. Moléculas polares como oxigênio, devido ao seu caráter hidrofílico, possuem elevada afinidade por proteínas, impedindo que alcancem a parede celular. O oxigênio é formado por dois elementos químicos só, quer dizer, por dois átomos, né? É um elemento único. Oxigênio molecular são duas moléculas de oxigênio. Ele é apolar, ele não é polar, então tá errada. C. Quando células vegetais são imersas em um ambiente isotônico, ocorre movimento de água através da parede da membrana plasmática. Isotônico significa mesma concentração. Eu não vou precisar ter trocas de substâncias, eu não vou precisar ter o processo de difusão ou de osmose acontecendo. Tá errado. D. Grandes moléculas como proteínas e ácidos graxos atravessam uma membrana em grande quantidade por meio de transporte passivo. Não, gente, geralmente é por transporte ativo. Eu preciso aí abrir canais, eu preciso gastar ATP, não é assim uma coisa tão tranquila, não. A membrana plasmática tem por função fazer com que a água entre na célula quando o meio externo apresenta maior concentração de soluto que o citosol. Lembra, na osmose nós fazemos a transferência do solvente, não do soluto. A ideia é concentrar mais o meio menos concentrado e diluir mais o meio mais concentrado para poder equivaler as concentrações. Nesse caso aqui, eu tenho um meio, como diz aqui, ó, a água entra na célula quando o meio externo apresenta maior concentração de soluto que o citosol, tá? Então a água está saindo da célula, ela está concentrando o citosol e diluindo o meio externo, não entrando na célula, como diz a alternativa, então também está errada, certo? Então fechamos mesmo com a alternativa A. Questão 20. Uma questão bastante atual, obviamente, né? O sistema imunitário ou imunológico pode ser entendido como uma fronteira a qual tem por finalidade garantir a defesa dos diferentes sistemas orgânicos contra infecções de micro-organismos patogênicos. Porém, a Covid-19 reforçou o quão problemática se tornou a concepção de fronteira imunológica, visto que a população humana inicialmente não apresentava imunidade em relação ao novo coronavírus. Com base nos conhecimentos sobre o sistema imunológico, assinale a alternativa correta. A. Os macrófagos denominados de CD4 ou citotóxicos são especializados em reconhecer e matar células corporais infectadas por vírus. Não são macrófagos, são linfócitos. Está errado. B. Os macrófagos T auxiliares, também chamados de CD8, ao detectarem a presença de invasores do corpo, estimulam os macrófagos citotóxicos a combatê-los. Linfócitos, não macrófagos. Macrófago é uma célula fagocitária, é diferente. C. A imunização ativa é feita pela inoculação de uma solução de anticorpos prontos, extraídos do sangue de animais de laboratório, previamente imunizados. Meu amigo, minha amiga, essa é a aplicação do soro, que é passiva, não é ativa. Ativa é quando você produz imunidade. D. Os macrófagos são células que se movimentam continuamente entre os tecidos com a função de fagocitar. Por exemplo, micro-organismos invasores. Agora a gente falou de macrófago da forma certa, tá? Alternativa D correta, perfeito. Vamos só ver a E. A imunização passiva consiste em, por meio de vacinação, injetar no corpo da pessoa anticorpos provenientes de micro-organismos vivos previamente atenuados. Essa é a ativa, então a gente está trocando, tá bom? Então, se a C tivesse certa, a E tinha que estar também, mas a gente troca. Uma é ativa, a outra é passiva, a gente inverte esses termos nas duas. Então, confirmamos, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos para a nossa última questão no dia. Questão 21.
Considerando o sistema nervoso dos seres humanos, percebe-se que essa estrutura ora apresenta fronteiras bem delimitadas entre os seus constituintes, ora se apresenta difundida pelos demais sistemas corpóreos. Esse arcabouço tem por função o controle da relação entre o organismo e o meio em que vive, na tentativa de estabelecer uma condição de homeostase interna. Homeostase, para quem não conhece essa palavra, seria algo próximo ao equilíbrio corporal, tá bom? Com base nos conhecimentos sobre sistema nervoso, assinale a alternativa correta. A. O sistema nervoso parasimpático estimula o cerebelo a produzir neurotransmissores que preparam o animal, por exemplo, para enfrentar um perigo, deixando-o pronto para lutar ou para fugir. Bonito, legal, mas quem faz isso é o sistema nervoso simpático, não é o parasimpático, então está errado. B. O coração é estimulado pelo sistema nervoso autônomo simpático e inibido pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, enquanto que na musculatura do tubo digestório ocorre o inverso. É isso mesmo, a gente tem que pensar que o coração é feito de músculo estriado cardíaco e o sistema digestório, que possui movimentos involuntários pelo sistema do músculo liso, né, tem aí uma composição diferente e tem processos de estímulo e inibição também diferentes. Tá certo, tá? Alternativa B, correta. C. O sistema nervoso central, a gente vai fazer as outras para confirmar. O sistema nervoso central somático, formado pelo encéfalo e por glândulas, tem por funções receber, integrar e relacionar os impulsos elétricos provenientes do ambiente externo. E cadê a medula? Hein? Cadê a medula? Tá faltando aqui que mané glândulas e encéfalo. Eu preciso da medula aqui, tá? Sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. Tá errado. D. O hipotálamo é uma região da medula que tem por função ajustar os impulsos elétricos produzidos pelo cérebro de forma a coordenar o movimento, a postura, o equilíbrio e o tônus muscular. Primeiro, o hipotálamo não é uma região da medula. Ela fica bem aqui na parte inferior do encéfalo. Segundo, quem faz essa questão do tônus muscular é o cerebelo, tá bom? Não é o hipotálamo. Os nervos que conduzem os impulsos elétricos produzidos pelo sistema nervoso central têm por funções controlar as contrações musculares dos músculos lisos e cardíacos e também a liberação de hormônios como a melatonina. Não são os nervos do sistema nervoso central, tá? Não são esses nervos que partem do sistema nervoso central, não. Quem faz isso é o sistema nervoso autônomo, não o sistema nervoso central, tá bom? Então, tá errada por conta disso. Fechamos, deixa eu subir aqui, pela B. O coração é estimulado pelo sistema nervoso autônomo simpático e inibido pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, enquanto que na musculatura do tubo digestório ocorre o contrário, tá? Alternativa B. Então é isso, pessoal. Essas foram as questões da Universidade Estadual de Londrina, das 4 últimas edições do vestibular. Eu espero verdadeiramente ter ajudado vocês a estudar, a se preparar melhor para essa prova. Tá? E eu, claro, quero desejar aqui a quem vai prestá-la agora no início de março toda a sorte do mundo. Fique tranquilo, tenha fé, agarra no teu sonho porque essa vaga vem, tá bom? Antes de eu finalizar e me despedir, deixarei apenas as nossas redes aqui, o @Renologia no Twitter, TikTok e Instagram. Sempre tem um pouquinho mais de conteúdo lá para vocês. Também deixo a nossa dica aqui do nosso canal lá na Roxinha, que tem as lives escrevendo o livro didático, tem também algumas jogatinas. E é claro, o nosso podcast Articulando, que está no Google Podcast, está no Spotify e também tem episódios que saem aqui no YouTube toda segunda-feira, tá bom? Fica aqui então meu grande beijo a todos e a todas e até a próxima!